Eles foram atacantes excepcionais e hoje dirigem dois gigantes, isso mesmo, dois gigantes do futebol mundial. Um tem mais experiência como treinador, já conquistou títulos importantes, o outro ainda está no início da sua carreira, mas já levantou alguns troféus sim. Aí vem um detalhe importante, um é brasileiro, o outro é argentino e hoje estarão frente a frente lá no Maracanã. Renato Gaúcho e Hernan Crespo foram grandes atacantes, mas hoje a função é diferente. Eles ficam ali na beira do campo, orientando. Os dois se encontram hoje aqui no Maracanã, quando atletas tinham características diferentes. O técnico do Flamengo, um clássico ponta-direita, e o treinador do São Paulo, um exímio centroavante. É muito difícil você fazer uma linha de impedimento e que ele ficasse impedido. O Crespo era muito disso. Ele sabia quando chegar e como chegar. Força, velocidade, ele num todo ele preenchia os requisitos de um grande atacante, não só como ponta direita antigamente, mas ele fazia muito bem as três funções na frente. O brasileiro era baladeiro e polêmico, Crespo mais discreto. O argentino, inclusive, já dava indícios de que viria a ser treinador. Ele gostava de falar para mim aonde ele queria receber a bola, nos cruzamentos ou nos lançamentos. Isso quer dizer uma inteligência tática. Então, não são todos os jogadores que conseguem ter uma leitura tão clara de dentro do campo, né? Com o Renato foi diferente. Uma lesão em 96, quando ainda jogava no Fluminense, fez com que ele não pudesse ajudar dentro de campo. Então, virou técnico. Não achávamos assim que ele teria um segmento nessa da carreira como treinador. E hoje tem provado, né, um amadurecimento. Antes de se tornarem comandantes, eles fizeram história com a bola nos pés. Renato Gaúcho foi campeão da Libertadores e do Mundial em 83 pelo Grêmio. No Flamengo, ganhou a Copa União em 87 e a Copa do Brasil em 90. Pelo Flu, ele ficou marcado pelo histórico gol de barriga, que deu ao clube o título carioca no ano do centenário do rival Flamengo. Com a amarelinha, Renato estava no elenco que ganhou a Copa América em 89. Já como treinador, a maior conquista foi a Libertadores de 2017 com o Grêmio, que deu a ele uma estátua no estádio do clube. No Rio Grande do Sul, muitas taças. No Rio de Janeiro, uma Copa do Brasil pelo Fluminense. Crespo começou a carreira de jogador no River Plate e conquistou a Libertadores em 96. Mas foi na Itália que o atacante se sentiu em casa. Pelo Parma, ele ganhou 3 títulos: Copa da Itália, Supercopa e Copa da UEFA. Também foi vitorioso na Lazio, no Milan, na Inter de Milão. O argentino ainda foi campeão inglês pelo Chelsea. Pela seleção, disputou 3 Copas do Mundo. Como técnico, Crespo se destacou quando venceu a Sul-Americana de 2020 com o Defensa e Justiça. No São Paulo, encerrou o jejum de 9 anos da equipe sem títulos, com a conquista do Campeonato Paulista. O treinador tenta encontrar um equilíbrio no Brasileirão, que ainda não convenceu. Renato realizou o sonho de treinar o Flamengo há menos de um mês. O início é animador. 100% de aproveitamento. O Renato, eu acho que está realizando o sonho que todos que conviveram com ele sempre foi de treinar um dia o Flamengo. Eles aposentaram as chuteiras e agora passam para frente o conhecimento adquirido durante todos esses anos. Quem será que leva a melhor hoje no Maracanã? Posso dizer que quem ganhar, vou estar feliz. Vou torcer pro Renato, não tenho dúvida nenhuma. Renatão que vem fazendo história já no Flamengo, pouco tempo, né, Rafa? Mas é interessante a gente pensar na escola de treinadores aqui no Brasil, né? Geralmente são aqueles atletas que atuaram mais no meio para trás, né? Os zagueiros, enfim. E agora esses treinadores, agora os técnicos na parte da frente, atacantes. Como é que se você puder traçar, assim, um pouquinho dos dois, falar um pouquinho desses dois, da característica deles, né? Eu acho que é bem interessante porque essa história de vida, essa história de carreira, ela acaba em algum momento se cruzando com o perfil dos técnicos mesmo.
Então você tem um Crespo muito baseado em algumas influências que ele teve quando era jogador, influências de treinadores, né, que trabalharam com ele diretamente. A geração do Crespo é muito marcada por alguns nomes. O Bielsa, por exemplo, que foi técnico dele na seleção da Argentina, fez parte, por exemplo, da ótima Argentina, que foi decepção na Copa de 2002, mas que naquele ciclo tinha jogado muita bola. Muitos ex-jogadores que estão começando a carreira de treinadores são marcados por esse período da seleção ou dos clubes que o Bielsa trabalhou. Então, tem um lado muito tático de influência, enquanto os grandes jogadores brasileiros, é claro que, generalizando, há exceções, mas historicamente o futebol brasileiro é muito marcado pelo instinto, pela ideia de que a capacidade individual, o lado criativo de você resolver ali dentro de campo é mais valioso do que qualquer organização, do que qualquer outro contexto tático. Acho que as duas coisas se encaixam, não tem um lado certo e um lado errado, não. Tudo é válido, mas eu acho que vai um pouco nessa linha. O Renato é aquele cara que sabe que joga muita bola, então deixa ele lá, vai pra noite, faz a festa e na hora do vamos ver ele vai decidir. A carreira dele foi muito assim. E ele, como treinador, parece ser muito o cara que é um conciliador. Funciona bem para agregar os jogadores, não por acaso, durante um bom período da passagem dele pelo Grêmio, muito se falava sobre ele ser um recuperador de talentos, de jogadores que já estavam em fim de carreira, menos valorizados, né? Já não estavam tão em alta. Então acho que vai muito esse tipo de personalidade da carreira como jogador influencia no estilo de treinador. O Crespo me parece ser um treinador mais tático, se é que dá pra falar dessa forma, porque o que o Renato faz também tem tática, tudo tem tática. Pode ser de uma forma mais específica na hora de falar, de abordar, ou menos. O Renato passa a sensação de que tudo é no instinto. Mas mesmo para isso tem uma organização, uma pré-definição. O Crespo já é mais dos detalhes de posicionamento, então acho que tem essas influências.